Foi de surpresa. Mas assim, é fácil a gente falar daquilo que a gente ama, né? Não é mesmo? É porque é fácil falar do marido, né? Da esposa, é fácil, né? A gente fala porque a gente ama. E a Casa Espírita, o SED, é uma casa que nós amamos, nós construímos esse amor aí e vai construindo a cada dia, né? Tanto pela instituição e principalmente pelas pessoas que aqui estão. Então, eu tive a possibilidade de escolher esse tema para a palestra e esse tema, que eu ganhei de presente também. A Selma chegou e falou, só me mostrou, na verdade mostrou o banner. Falou assim, ó, você está aqui e você vai falar disso. Eu falei, tudo bem, está tudo certo, né? Então vamos embora. Então, como eu disse para vocês, é fácil a gente falar daquilo ou de quem a gente ama. E nós vemos aí o SECLE hoje uma casa viva, né? Uma casa que outro dia uma pessoa usou uma expressão extremamente feliz e eu acredito que ela se encaixa muito. Ela disse assim, o SECLE parece que ele ferve o tempo todo. E ele ferve. E aí nós vamos levantar algumas informações aqui, eu trouxe algumas informações para todos, para que vocês tenham assim, uma certa ideia de onde nós estamos inseridos, o que nós estamos auxiliando na construção, porque não acabou, né? Não vai ficar só nisso aqui, vocês tenham certeza. A espiritualidade tem planos para a gente, da mesma maneira que nós temos planos também, e esses planos eles vão sendo orientados, e no momento certo vão acontecendo as coisas, né? Então nós vamos falar aí um pouco dessas ações do SECLE, né? Primeiro, antes da gente começar, nós vamos conversar isso aqui. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e como eu vos amo. Certo? E aí, nós vamos começar a trazer esse amor aqui para os nossos pares, para os nossos próximos, para os nossos irmãos que estão nos projetos aqui, para os nossos irmãos que procuram essa casa, para os nossos irmãos que estão no atendimento, aqueles irmãos que às vezes chegam, são um pouco mais difíceis, o tato, o manuseio, mas nós precisamos também, amados, tanto dentro da casa espírita quanto fora, né? A casa espírita é a nossa escola, lá fora é a nossa prática, nós temos que praticar aquilo que a gente aprende aqui dentro, né? Então, vamos ficar com essa frase aqui na nossa cabeça. E aí, como que tudo isso aqui começou? Como que essa instituição ela se consolidou? Às vezes tem algumas pessoas que elas chegaram assim um pouquinho antes, né? E escutam uma coisa ou outra, né? O Serginho está ali, que ele pode me ajudar, né, Serginho? Não que você se lembre muito bem, né? Porque você estava muito jovem ainda, né? Mas tem algumas nuances de lembranças aí. Então, o SECLE, ele iniciou com um mentor se apresentando ao médium e falando, olha, vocês precisam iniciar um trabalho. Você precisa. Porque esse médium, ele tinha problemas de saúde constantes. Esse médium, ele trabalhava numa granja aqui perto e foi assim que se iniciou. Mas de onde? Espaço físico, uma garagem. O centro começou numa garagem. E aí eram feitas sopas, eram feitos alguns atendimentos ali, e o trabalho ele foi sendo consolidado. Certo? Aí até chegar um certo momento que esse trabalho, aonde o espaço físico onde ele estava inserido, não comportava mais. Não tinha mais condições. E ali as pessoas que estavam vislumbraram um outro terreno, um outro local, mas aí acabou que não deu certo também, né, a efetivação dessa construção. Lembrando que as pessoas que idealizaram, que fundaram o centro, eles vieram de outras casas. Então um dia eu conversando com outra pessoa, o meu amigo Eurípides, que eu estava aqui ontem, né, ele veio falar a respeito de um projeto, aí eu falei para ele, olha, faça o projeto. Ah, mas Eurípides, faça o projeto. O SECLE, ele é uma incubadora. Vocês conseguem perceber isso também? Que é uma incubadora? Né?
Na vida nós vamos aprendendo assim a ganhar pessoas e perder pessoas, faz parte. Isso é normal, é da nossa natureza, tá? Faz parte. Então, nós precisamos aprender a ganhar as pessoas e a perder as pessoas, a recebê-las e também a deixá-las ir. De todas as maneiras que vocês pensarem, que a gente conseguir pensar. Para tanto que nós perdemos ou deixamos ir várias pessoas que já passaram aqui pela nossa casa. E essas pessoas, elas foram consolidando outros focos de luz aqui na cidade ou fora dela. Nós já fomos chamados aí para ir para outro estado para ajudar a fundar uma casa igual essa aqui. Fala, não, nós precisamos, lá precisa, vamos embora para lá, para que isso aconteça. Uai, vamos, assim, embora não dá para ir, né? Embora não dá para ir. Mas nós podemos ir algumas vezes, quem sabe, para mostrar como é. Porque vocês bem sabem que na cidade ali existem várias casas espíritas, né? Mas aqui existem algumas questões específicas. E essas questões específicas fazem com que a nossa casa, juntamente com o trabalho, o compromisso e os resultados que são obtidos aqui, na segunda e na terça-feira, às vezes não cabe gente aqui, o pessoal faz fila lá fora, como vocês sabem. Isso é bom? É bom pela questão da confiabilidade do nosso trabalho. Mas é ruim por quê? Porque o pessoal está doente. O ideal seria ter a casa espírita cheia, que fosse lidada somente com aprendizado. Falou, nós vamos ali só para estudar, porque está todo mundo, beleza, não tem problema nenhum. E não é assim que acontece. As instituições religiosas hoje, elas em sua grande maioria estão cheias por quê? Porque nós precisamos de tratamento. E o século, ele acolhe todos os nossos problemas, né? As nossas dificuldades. Então nós não queremos que ninguém chegue e fale assim, não, eu santifiquei, agora eu estou ótimo, posso começar a trabalhar. Não existe isso. Não existe. Nós queremos que as pessoas cheguem aqui nessa casa espírita da forma que elas estão, com as dificuldades que elas têm, com os problemas que elas têm, né? Para somar os nossos problemas, não é que vai virar um problemão, não, às vezes vira, mas aí junto um problemão dos 5 ali, junta 5 pensando, a gente tenta resolver e tenta auxiliar. Então a casa espírita, ela é para quê? Para auxílio, para essa irmandade. E essa irmandade aqui, ela começou numa garagem. E hoje vocês veem aí as possibilidades que nós temos. Hoje nós vemos aí o trabalho que nós temos, os atendimentos que são feitos. Eu não estou falando atendimento só espiritual, não. Nós falamos dos atendimentos físicos também. Falamos dos atendimentos que às vezes fica meio escondido. Não é escondido que a gente guarda, não é isso. É porque a gente não percebe. Enquanto estava acontecendo aqui a organização, tinha uma equipe que estava visitando uma família que estava passando por algumas dificuldades, uma família que estava adoecida, né? Enquanto acontece o trabalho aqui na segunda, na terça, nos outros dias, tem uma equipe que está indo ensinar as famílias a fazerem o evangelho no lar. Tem outra família que está indo acolher os irmãos que estão acamados, que seja em casa, que seja nos hospitais. Então a casa, ela é dinâmica. A capelania, né, que vão nos hospitais, e é tudo organizado, tudo sincronizado. Uma vez perguntaram assim, mas como que você dá conta? Não, eu não vou continuar. Nós damos conta, porque nós não fazemos nada sozinhos. Não existe nenhuma decisão aqui que ela é tomada sozinha. É tudo em comum acordo, certo? Então, olha, enquanto estamos aqui, vocês podem ter certeza que está acontecendo algo lá. E aí eles saíram da garagem que foi do Luizotti. Me ajuda aí, Serginho. E vieram para cá, não foi? É verdade, que ele fundou lá. Aí depois foi numa casa ali no nosso lar, sim, tempo lá. Depois foi para uma casa do nome de nosso lar lá no Tibete. Atendeu um pouco lá e não deu certo lá. Aí vieram para cá. Vieram para cá.
aqui era só um barracão, né, Selma? Você vinha fazer estudos aqui há uns dias atrás, né? Há uns dias. Selma. Que era dono aqui do prédio. Sim. E recebemos orientação para estudar aqui aos domingos, para harmonizar o barracão, porque futuramente seria uma casa espírita. Eu participei mais de um ano do estudo. Pois minha filha tomou os grupos, né? E eu afastei do grupo. De repente o grupo também não veio mais aqui. E aí eu acredito que foi quando o SEC veio para cá. Vocês prepararam um terreno. Então entende que nessas questões, até nisso aí, é preparado o terreno para que as coisas se consolidem, né? E outros virão, não é mesmo? Tinha um pé de limão aqui de fora também, não tinha, Selma? Acho que era um pé de limão aqui onde era a cozinha. Ali onde é a evangelização, tinha um cimentado mais alto, tinha um pé de goiaba, aonde é a cozinha tinha um pé de limão, e o resto do terreno era capim. Era por mato, não tinha banheiro, essa parte aí não existia. Era só esse barracão com essa porta aí. Muito bem. Olha só, vamos pensar um pouquinho lá atrás, né? Quantos processos foram vividos ali, passados por volta dos anos de 2000, 2001, para que pudéssemos ter esses trabalhos que nós fazemos aqui, né? E quem começou esse trabalho nosso? Olha, galera. Uma saudade, né? Tem visita também hoje, tá, gente? Gente aqui com nós. Para quem chegou há pouco, lá no cantinho a tia Leusa, que é a irmã da Dona Marlete. Essa aqui é a Dona Marlete, que é o pai dela ali, certo? Tio Manuel e o Sueli. Foram eles. Tem outras pessoas na primeira diretoria que auxiliaram na fundação do centro também, né, da Casa Espírita também. Mas eram eles que adiantavam, né? Eram eles que grudavam ali junto para que as coisas elas pudessem andar. Apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a simplicidade, todo o processo que é necessário, né, o SEC está da maneira que está hoje, porque eles vieram antes de nós para poder preparar o terreno. Entendeu? E aí tem uma outra questão aqui. Quando nós começamos a chegar um pouquinho mais perto do centro, agora nós vamos falar de questão mental, né? Regimental, certo? Tinha um estatuto. Esse estatuto, ele foi registrado no dia 4, pode olhar aqui, o dia 4 de maio, tá? de 2000. Bem perto ali da época, né, que a Selma lembra do período de estudo, certo? Então esse foi o dia de registro. E por que nós escolhemos essa última semana de maio para que a gente pudesse fazer a Semana Espírita do SEC? Porque no dia 20 foi registrada a primeira ata. Então no dia 20 de maio, são 2 aniversários, né? De abertura do estatuto foi dia 4 de maio de 2000, ou seja, 25, 26 anos atrás, né? Agora, e dia 20 foi o dia que foi feita a primeira ata. E eu tenho quase certeza que foi a tia Leusa que fez a ata para a gente, essa senhorinha de lá. Tá? Então essa aqui é uma primeira parte do estatuto. Esse documento ele fica disponível ali na biblioteca. Está disponível. Nós fizemos uma revisão dele, porque ele precisou. Imagine só, quando nós falamos lá, não, mas veio Moisés primeiro, né, para poder arrumar o caminho, depois veio Jesus e tal, foi se organizando, não é isso? Então, da mesma maneira, as pessoas elas vão mudando, as necessidades elas vão mudando. Então, nós precisamos fazer uma revisão no estatuto.
E essa revisão ela aconteceu, foi finalizada em 2022, não foi? Foi em 2022. Você fica muito tempo trabalhando com esse material. Para quê? Para poder atender as necessidades do centro. Por quê? Porque a galera começou a aumentar. Muito. E aquele ali, o antigo, ele tinha várias aberturas que você poderia ter, assim, vários entendimentos, né, várias questões diferentes. Você falando, não, nós precisamos organizar isso aqui. Aí juntou o nosso redator mor, né, o Ezio, junto com a doutora Márcia, e a galera reunia, né, para poder organizar essa documentação, e ela foi feita. Então, o primeiro registro lá foi em 4 de maio, tá? Por isso nós temos aí a Semana Espírita nesse mês. E tem o regimento também. Nós não tínhamos o regimento aqui na Casa Espírita. Esse regimento ele foi construído em cima do estatuto, claro, reformado. Só que, porém, ele vai trazendo algumas regras, não é bem regras, né? Essas regras não é regra, orientações. Ele vem trazendo orientações da forma de trabalho da Casa Espírita. Como, por exemplo, vestimenta, uma situação, né? Questão da conduta dentro da casa, outra questão. Olha, é legal fazer isso, isso não pode, não. E isso rege o quê? Rege tudo. Rege tudo. Rege todas as ações da Casa Espírita. Esse documento aí, nós ficamos 1 ano fazendo reuniões toda quarta-feira, né, seu Valmir? E dava certo, pelo menos na maioria das vezes, né? Ia, revia, às vezes você desentendia no passado, tá? E aí eu queria ler só esse artigo 2 aqui do capítulo 1 do Estatuto para vocês, ó. Artigo 2. Em RI, este RI, que é regimento, né, tem como fim princípio de estabelecer regras, esclarecer e facilitar, por meio de disposições adequadas, a fiel execução dos objetivos e finalidades do SEC. Como assim? É porque às vezes o pessoal esquece a nossa finalidade aqui, né? E o centro ele tem finalidade material e ele tem finalidade espiritual também. Isso está lá no regimento? Tá sim. Tem alguma dúvida? Podemos mandar para vocês em PDF, vocês podem pegar lá na biblioteca, está prontinho, tá? Fiquem à vontade, né? Porque às vezes o pessoal fala, olha, mas decisão assim que foi tomada. Aí a gente vai lá, pode ir lá no regimento que está lá. Outro dia aconteceu uma determinada situação, né, para se resolver, e aí nós falamos para o pessoal, olha, se você tiver alguma dúvida, porque nós estamos sob responsabilidades, estamos cumprindo algumas regras da casa, que não foi estabelecido por uma pessoa, mas sim por 10 pessoas reunidas ali e posto em assembleia também. Então não é por um só, são várias pessoas. Né? Fica à disposição para ler. Aí eu falo isso, mas falo para todos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida do funcionamento de algum setor aqui do SEC, está à disposição esse documento lá. Então, ó, incluindo todas as atribuições dos departamentos. Então nós temos alguns departamentos aqui. Me ajuda. Evangelização, campanha do quilo, psicografia, enxoval, café de luz, mocidade, e vai indo. Vai dar certo. Já você vai ver. Eu vou ter que te deixar, eu estou com muito compromisso, estou com meu marido doente lá em casa. Não, fica à vontade. Ai, desculpa. Não, tá certo, eu te agradeço. Né? Nós ficamos com mais de você do que você com nós. Não, mas eu queria ficar até o final, mas hoje não posso. Tranquilo. O senhor Gladson falava assim, ó, meu vará de soltura venceu. Venceu, pode ir. Desculpa. Tchau. Eu vou até pedir, pede pro rapaz soltar a porta lá, que ele tá trancando lá para ele sair, mas pode tirar ele. Tchau. Desculpa, gente. Um abraço. Obrigada. Até uma próxima. Até logo. Marília acabou de colocar aqui no chat que no folder tem
Quem falou? A Marília. Ah, tem. Marília, na verdade tem. Faltam algumas ainda. Viu? Faltam algumas. Olha só. Vou mostrar outra coisa para vocês aqui. E aí, olha só. Dentro das nossas atribuições, dentro desse parâmetro, esse acerto documental que nós temos, qual é a nossa função? A gente chama de século, mas eu gosto tanto também de falar assim, sempre espírita, caminho de luz e mão. Sabe? Eu acho macio, assim, eu acho que aquele negócio pega, né? Eles falam século, parece que tem uma situação da empresa, né? Mas não é, porque às vezes a gente está tão corrido, você fala assim, não, século, você fala, o que é isso? Aí você vai olhar o centro, então você fala centro espírita, né? Caminho de luz e mão. Tudo bem que às vezes quando você fala centro espírita, a pessoa já te dá uma massa, né? Pode acontecer também, já corre esse risco. Aí se a gente pressentir na verdade que isso pode acontecer, fala, não, século, né? Fica tudo certo, tudo bem. Então, ó, nosso objetivo, principal objetivo é atender os espíritos desencarnados ou não. Tudo bem? Ah não, então nós vamos lá no estudo para quê? Para atender os irmãos desencarnados? Os mortos-vivos. E os vivos? Os vivos somos nós. Ou então nós achamos que aqui é exclusivamente para quem está desencarnado ou exclusivamente para quem está desencarnado. Nunca foi. Né? Nunca foi. A casa de caridade ela é direcionada à humanidade, a todos, aqueles que estão na matéria e aqueles que já passaram dela e aguardam o retorno para ela também, né? Que estejam em sofrimento ou incorrendo em atitudes erradas. Não, essa parte é nossa, né? Essa parte é nossa. E com isso, ajudar os médios encarnados a educar as suas faculdades mediúnicas e a se aprimorarem moralmente através do exemplo. Então, olha a função da casa espírita aqui para a gente, para os irmãos desencarnados, para todos aqueles que passam por aqui. E nós, como médios da casa, nós temos uma responsabilidade ainda maior. Não, eu trabalho, não sei, tudo bem, então você tem uma responsabilidade. Aí eu olho para os meus amigos aqui que estão nessa gestão, né? Eu sou o Almir, o Ezio, o Luciano, né? E eu vou olhando o pessoal e falo assim, a nossa responsabilidade é maior, né? O que nós fizemos lá atrás? O que eu fiz? O que o Antônio fez? Não, o que eu fui na sua frente? Não vamos pensar, né? E aí nós temos a chance de estar nessa casa e nos educar. Nós precisamos nos educar. Mas como? Se eu sei que a situação ela funciona assim, a orientação ela está essa, então eu vou seguir essa. Certo? Ah não, mas é porque ou foi o Fleis, ou foi o Almir, ou foi alguém que falou, e aí eu vou, não vou fazer. Pessoal, tem muitas orientações que chegam para a gente que não é da minha vontade, não. Que não é da minha vontade. Às vezes simplesmente você tem que falar, olha, faça isso. Tudo bem, estou fazendo. Na semana passada, o mentor veio e deu um recado no estudo, né? Eu falei, não, aí na sexta-feira eu não venho à casa, né? E tá tudo bem. Aí à tarde eu cheguei para folga à tarde. Estou lá deitado e ele falou assim, levanta e vai para o centro. Eu falei, não. Levanta e vai para o centro. Só mandei uma mensagem para a Ana Paula e falei assim, estou indo para o centro. Aí eu cheguei, aguardei para não incomodar o estudo, eu fiquei aqui atrás. Né? Aí na hora que terminou toda a reunião, aí ele veio falar o que precisava falar. Aí no sábado foi a mesma coisa, eu falei, às vezes deu certo, às vezes era só para quinta e sexta, né? Aí a gente está ali um tempo, eu sempre sentado ali, fazendo prece afetiva, ele, hoje nós vamos dar um recado de novo. Eu falei, tá bom. Né? Então assim, nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. E nós aqui, nós seguimos regras e pedidos.
Às vezes nós tomamos algumas medidas que elas não são orientações gerais. Você fala assim, não, presidente, você está falando isso. Não, não é. E depois que você passa por um certo período, olha o resultado das suas atitudes na frente, fala assim, foi assertivo. Realmente, cara, você estava certo, né? E isso acontece. É importante para a gente aprender a ouvir mais a nossa consciência, para a gente ouvir mais a espiritualidade, a mim que está junto com a gente. Porque às vezes a gente duvida da gente, mas vocês podem ter certeza que tem alguém aí que acredita e vai nos auxiliar. E a casa espírita, ela é para esse auxílio, ela é para trazer essa educação na faculdade mediúnica, ela é para trazer esse melhoramento moral. Nós precisamos cuidar disso. E cuidar no coletivo. O centro não é para atender individualidades. Também atende. Mas o nosso foco principal é todo mundo. Por quê? Porque nós não fazemos nada sozinhos. Não existem os trabalhos do século se não existirem as pessoas. Ah, mas tem a estrutura, tudo bem. Mas o trabalho que é feito aqui, nós faremos na garagem, na casa de qualquer um. Tudo bem que precisa de uma ambientação, né? Estou falando de uma forma geral, mas vocês compreendem que a essência da casa espírita são as pessoas. Por isso que nós lutamos tanto para que as coisas fiquem bem, para que a gente possa resolver dentro das possibilidades, né? Alguns desajustes que vão acontecer no caminho, porque acontecem um pouco, mas acontece. E são importantes, extremamente importantes, senão ia ficar muito chato, muito monótono. Né? Não ia ter nenhuma novidade, você ia vir todo dia, era sempre a mesma coisa. Agora o centro, não, a gente chega aqui e sempre tem uma novidade. Por quê? Porque tem dia que tem 50 trabalhadores aqui. E não é possível que todos estão na mesma estrutura do dia anterior. Né? A gente já chega até curioso saber o que vai se passar, o que vai acontecer. Como que está o centro atualmente? Vocês têm ideia aqui de quantos nós somos? Mais ou menos. Quantos somos? Trabalhadores, estudantes. Pensa que nós temos 408 metros quadrados. De 350 a 400. 400 cabeças, né? Mais ou menos isso. Aí você fala assim, mas aonde que tem essa galera? Vamos pensar que é o frio, né? Tem razão, frio. Vai ter gente acompanhando a gente aqui que já está até auxiliando aí, né? Tá até auxiliando. Então, ó, quantos somos? Então, ó, 250, 300, 400, né? Aonde que fica esse povo todo? Aonde fica essa galera? Porque a gente não se vê, não é mesmo? Quem vem às vezes na casa espírita assim 2, 3 vezes por semana, vê uma certa rotatividade, vem o pessoal e fala, não, são pessoas diferentes, mas sempre tem às vezes os mesmos que estão aqui, mas sempre tem uma pessoa diferente. Aonde que esse povo está? Equipe de sopa. Quantas equipes de sopa nós temos? Vou fazer um bingo, hein? Uma por sábado. Opa, melhorou. Tem segunda e terça também. Você tem que ir na jada, né? Também. Esse também faz sopa. E tem mais as marmitas da Ângela, da... Ó. O macarrão é com galinhada. 6. 4, 6. Ó. 4 de sábados, pelos sábados. Certo? Depende, né, Feliz? Tem mês que é 5, né? Tem mês que são 5. Sim. Tem mês que são 5. Vamos lá. Terça, segunda e terça. Tem mais quantas? Mais. Uma na terça reveza com a outra, né? Tem mais 4. Deu 8. Já foram 8. Tem o jantar fraterno. 9. Vai. Mais um. Irmãos de caminhada. Irmãos de caminhada. 10. Macarrão 11. E mais. Tem o pessoal no. O macarrão já conta, né? Então, tem um cachorro quente. Se for considerar um cachorro quente, né, Selma? Quente ou estudo, né? Do estudo. Tá. Então, juntando aí, nós temos por hora 10 equipes que revezam ali na cozinha. 10.
10 equipes. Cada equipe tem quantas pessoas aí? 5, 6. Então já são 60 pessoas que estão trabalhando. Faz as contas. Vamos encaixando a galera, né? Grupo de estudo. Quantos grupos de estudo nós temos? Na segunda, 1. Na terça da Luziana, porque o estudo que a Luziana faz aqui é um estudo público, né, mano? É um estudo público, excelente, né? É um estudo público. Então, ó, tem um na segunda, tem um na terça, tem um na quarta, na quinta tem 2, sexta tem 1 e sábado agora tem 2. Tem 8. Porque o estudo do pessoal que está ingressando agora na casa vai passar para o sábado, tá? Às 8 horas da manhã. Então no sábado esses são estudos físicos. A Ângela tem um outro estudo que ela faz online. Não tem? Tem isso. Então tá. 9. Né? Opa, não vai voltar. Ó, então, esses aqui são os estudos. Tem 9 grupos de estudos. Se a gente for contar lá as vidas nesse projeto, vai seguindo. Aí, esses aqui são alguns projetos que nós trabalhamos. Ó, então, equipe de sopa, o grupo de estudo. Se faltou algum aqui, vocês me puxam a orelha, tá? Equipe de evangelização. São quantas equipes de evangelização? Tem evangelização que dia? Vai, Helena. Segunda, terça, sábado, quinta. Tem um na sexta? Tem um na sexta. Tem. Todo dia tem. Então, segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Tem mais 5 equipes na evangelização. Aí o bazar. Ana Paula. Quem mais está te ajudando lá no bazar? Michele. Tem mais 3 lá. E a Cláudia? 4. Tem mais 4 pessoas lá. Vai, continua. A equipe da limpeza. Minha mãe que vem fazer. Vem ela, mais acho que umas 3 pessoas. 4. Tá? Mais 2. Obrigado. Ele tem que estar atento aqui. Tem equipe de limpeza na segunda. Pessoal, eu estou assim, abrindo isso aqui, porque eu gostaria que vocês percebessem a amplitude que está essa casa. A amplitude de tudo isso. Porque às vezes nós chegamos achando que a casa espírita é ali, eu venho aqui, tomo passe e vou embora. Né? Alguma coisa, ou fica, auxílio, alguma coisa, mas não é. Oi, seu Miguel. Está faltando aí a equipe dos palestrantes. Vai lá, chega, ó. Então, a equipe do atendimento fraterno. Esse aqui é outro orgulho que nós temos, assim, todos os projetos, né? Mas o atendimento fraterno é um orgulho, né? Da gente ter ele, porque às vezes o pessoal chega e fala assim, mas engraçado, nós não temos. Aqui são uma das poucas casas da cidade que tem o atendimento fraterno, né? E já até pediram auxílio para a gente que a gente pudesse idealizar em outras instituições, né? A gente precisa olhar isso aí, tá? Equipe da cesta básica, da capelania, que faz a visita nos hospitais, os padrinhos do evangelho, que vão aos lares, certo? Para poder ensinar as pessoas a fazer o evangelho. Quantas pessoas, São Miguel, estão na equipe do senhor? 7? 7 pessoas. Certo. Então, ó, a equipe da biblioteca, o Café ao Amigos do Bem. Suzy, tem quantas pessoas lá contigo te auxiliam? 6, 7. Ó, tá entendendo por que tem quase 400 pessoas trabalhando nessa casa? 20 pessoas no atendimento fraterno. Então, vamos rodando, ó. Pessoal da biblioteca, são quantas pessoas? A Marília tá. Marília, responde aí no chat aí. Na biblioteca? Eu não vejo 4. A Brígida, a Ângela, a Marília. 4, Marília falou. As 4. Obrigado, Marília. Isso, ó. A Luziana também. Então, 5. O outro projeto, ó. Caminho do Amor. Já viram esse projeto aqui no centro? Não?
esse projeto aqui, vou contar para olha como as coisas elas são em caminho. Vou tomar um tempo para vocês, o pessoal deve estar. Mas vai só mais uns minutinhos. Ó. Eu passei por uma situação no trabalho, uma mãe me chamou e falou assim, olha, minha filha está pensando em desistir da vida. Né? Se é que vocês me entendem. Falei, depois você conversa com ela para mim, falei, claro. Né? Aí eu cheguei na casa espírita, que uma pessoa segurou no meu braço e falou assim, eu preciso de ajuda para minha irmã. A minha irmã está pensando em desistir da vida. Eu falei, vocês podiam dar uma mão aí em cima, né? Porque como nós vamos fazer? Porque está chegando várias situações assim. E aí eu estava lá no bazar, chegou uma senhora e falou assim, minha filha quer falar contigo. Eu falei, tudo bem. Em resumo, a filha dela é psiquiatra, né? Queria abrir um trabalho para fazer o atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, né? com as pessoas. Hoje, entre psicólogos e psiquiatras, nós temos aqui 15 pessoas que estão atendendo. Não estão atendendo no centro? Não atendem. Por quê? Porque nós não temos espaço. Como que eles estavam atendendo? Uma pessoa sentava aqui, outra psicóloga ia aqui para a sala de desobsessão, o outro ficava aqui, enxoval, sala da criança, cozinha e biblioteca. E o bazar. Só que chegou no momento que a gente não tinha condições de comportar mais, porque ele ficava também insalubre, né, desconfortável. E aí a galera bem ligada pegou e falou assim, vamos fazer diferente. Eu falei, como? Eles querem atender nos próprios consultórios. Então, beleza. Então, tem uma equipe que está fazendo esse trabalho aí, tá? O cachorro quente. A carreata, eu coloquei carreata da verdura, depois eu tenho que falar com o Márcio. Tá? Todo domingo está indo a equipe na feira buscar verdura para a gente fazer a janta de segunda, de terça. E se for possível ainda, um pouco da sopa de sábado ou do almoço. Tá? Então tem esse projeto. O enxovalzinho? Ele está aqui? Ah, foi mesmo, desculpa. Tem o pessoal do enxovalzinho também. Tem alguém do enxoval aqui? Minha assessora. Não, Helena, então o enxoval é você, né, que vai lá. Tá? Cleonice, mais 5 hoje? Quem? Vai, é porque não coube. É porque não coube. Oi? Fortíssima equipe do bazar de artesanato. Tem também. Esse ano Tem. Aí, como que gere tudo isso? Nós gerimos. Entende? Não é um trabalho unificado. Não tem nada na nossa mão. Não tem nada. Certo? É tudo. É tudo. Está na mão de todo mundo isso aqui. O Bruno mandou aqui que eu ponho aqui. Não entrou ainda não. Então, ó, tem o Café de Luz, né? Que está junto com o pessoal do Evolução em Dois Mundos, não é isso? Tem tá? o Seca, né? É isso. Coloquei ele aqui também, ó. Tem a campanha do quilo, o corte de cabelo, tá? O Fábio já vai fazer, viu? No dia que vai entregar a cesta básica, tem corte de cabelo gratuito aqui. Isso o pessoal pode ter. Tem dia que tem para mulher, tem dia que tem para homem, tem dia que tem para os dois, tá? Quando estiver perto aí, a última semana do mês, manda uma mensagem para o Antônio, não precisa mandar para mim. Tá? Pode mandar direto para o Antônio, que ele vai explicar direitinho se tem ou não tem, viu? Então, ele está mais informado. Equipe do Elas por Elas, quem quer esse projeto para você? Tá? Cadê? Marie? Não, né, Marie? A Ângela, tá. Então, o que esse projeto faz? Ele angaria recursos, né, doações, para atender as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, com absorvente, com algumas coisas de uso pessoal. Então, as meninas vêm, recolhem as doações, fazem kit. No dia que eles vão levar os alimentos para poder ser distribuído para o nosso irmão em situação de rua, eles pegam o kit e vão entregando, tá bom? Então, o que mais?
A equipe dos irmãos de caminhada, o jantar fraterno, o macarrão, o marmitex que é feito à noite, a mocidade, o momento de luz, né, que é virtual, a Operação Alegria, que é dos brinquedos, o passe online, a Feira das Mães, que aconteceu outro dia, né, deu um auxílio bom para casa, a equipe de mídia, que fazem essa transmissão, cuidam da divulgação, né? Nós estamos precisando de um reforço lá, tá? Depois, se tiver com sangue nos olhos, dá um socorro para a gente lá. O pessoal da biblioteca e o trabalho lá do Ando Amor. Faltou isso. Eu lembrei dele ali fora e eu tinha colocado no notebook, falei com o Vitor, né? Mas tem quantas pessoas tem lá? 22 pessoas. Por que aconteceu esse vínculo desse trabalho? Um dia nós fomos numa reunião da AMA e aí o pessoal, olha, estou sem trabalho, estou precisando de trabalhador, né? E eu quietinho com vocês aqui. Esconder vocês, né? Fiz maior comercial com vocês. Agora eu estou com medo do pessoal, mas não vou ficar lá não. Aí chega. Eu acho que eu fiz. Fizemos campanha demais, Toninho, mas deu certo. Aí, o pessoal se organizou, a Silvana tomou frente, né, Silvana? E ela foi organizando as equipes para poder auxiliar. Porque eles têm um trabalho lá com os irmãos em situação de rua também. Então, todo sábado eles vão para lá, vão auxiliar na evangelização deles, né? Eles ajudam para dar palestra, eles ajudam a dar um passe lá, mas na Câmara. O que mais? O banho, né? Café da manhã, certo? Isso, então tudo isso eles fazem lá. Aí a presidente lá, a Maria Wanda, me ligou e falou assim: Cleise, até onde eu posso ir com os meninos? Eu falei: Maria Wanda, eles aqui no centro, todo mundo que entra aqui na Casa Espírita, a gente pede que trabalhem em todos os setores. Então, aonde você colocar eles aí, eles vão trabalhar. Pode? Pode. Nós somos donos de ninguém, não. O bem, ele precisa ser feito. Ser feito, precisa ser vivido, né? E se nós estamos assim, com mão de obra suficiente e mão de obra boa, né, que pode auxiliar no trabalho de outras casas que estão em dificuldade, por que não fazer? Por quê? Né? Não tem isso aqui não. Já fica com ciúme, não, mas às vezes fica. Se alguém também quiser ir, né? Sim. Pode procurar Silvana que ela vai auxiliar. Então, essa mensagem aí, ela é muito importante, tá? Porque nós queremos que todos sintam assim, em casa, que o centro é a nossa casa. Por isso que quando a gente sai, um dia, o pessoal conversando aqui, o Sr. Augusto veio conversar, não sei se é o Sr. Augusto ou a Selma, eu falei assim, isso é um problema. Mas é um problema bom, sabe por quê? Porque o pessoal se gosta. Então quase não se vê, então quando se vê, quer conversar. É um problema? É um problema, nós precisamos resolver essa questão do barulho externo, né? Mas nós precisamos ver o caminho para a gente poder resolver isso também. Se o pessoal não se gostasse, fosse meio emburrado, ninguém se via, todo mundo ia embora, ficar fechado, acabou. Mas não é a nossa realidade. A gente se gosta, né? Então, dificuldade tem? Não tem não? Muito. Mas sabe o que é a vantagem? Nós não estamos sozinhos nem para organizar esses projetos, que na verdade a gente organiza praticamente nada. E também não estamos sozinhos para resolver esses problemas aí. Quando nós retomamos as atividades do centro, vou relatar uma situação para vocês. Eu estava sentado mais ou menos aqui assim, né, com a perda do São Manuel. E aí eu fiquei sozinho aqui na mesa, que me deu um pavor, de verdade. E eu olhava assim, todo mundo esperando para a gente reiniciar o trabalho, né? Aí eu fiquei meio assustado com aquilo de verdade. Aí eu pensei, né? Falei assim, como eu estou sozinho nessa mesa desse tamanho aqui, na hora foi aparecendo. A casa encheu.
A casa encheu. E alguém aí falou assim, não, mas nós estamos aqui com você. E eu não falei, eu só pensei. Nós estamos juntos, nós vamos continuar isso aqui junto e juntos estamos, certo? Então, além da espiritualidade amiga que acompanha, nós temos a espiritualidade amiga também encarnada, né, que são vocês que nos auxiliam aqui. Então, temos dificuldades inúmeras, mas todas elas são saciadas, são resolvidas, né? Com o auxílio, às vezes umas demoram um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas nos auxiliam. E quando o negócio pesa muito, aí nós vem aqui. Aí nós vem aqui fora. Porque é aqui que a gente tem o respaldo, é nele que a gente tem a força, né? É nele que a gente busca a estrutura, e é aqui. Não tem outro. Né? É igual que a música do Nelson Ned, né? O nome é Jesus. Né? Olha só que bonita essa passagem. Permanecem na fé, esperança, caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Caridade com o outro e caridade com você, com nós mesmos. Sim. Jesus ele veio trazer esse ensinamento para a gente. Então, quando nós estamos aqui na casa espírita, nós estamos tentando fazer isso. E aí, para quem ainda não consegue entender essa questão da caridade, aí ele vem e faz assim. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Na dúvida, ama o outro. Não, mas ama o outro. Não tem. Isso aí responde qualquer coisa. É uma célula-tronco. É a célula-tronco da moralidade, da estrutura, da dúvida. Ama o outro sempre. Tá? Agora eu trouxe umas fotinhas aqui para vocês verem aí o tempo. E a mensagem que eu quero deixar é justamente essa. É trazer aí para vocês, que são a nossa equipe de trabalho, o que é o trabalho do céu. Aonde que estão essas 350, 400 pessoas? Quais são esses projetos que estão funcionando? Caso alguém aí queira participar de alguma atividade, procure o coordenador. Se não souber quem que é, pode perguntar para o Antônio, tá? Que ele vai passar para vocês. Vai, Helena. Não, Helena. Se não for a campanha do Pio, aí Pode. a campanha do Pio. Tá, pode perguntar, viu, pro Antônio, que o Antônio está à disposição, viu, gente? E aí, procurem alguma atividade para fazer. Eu não quero que ninguém se sinta inutilizado aqui nessa casa. Ninguém é inutilizado aqui. Todos nós temos o nosso espaço e essa casa é para isso mesmo. É para a gente fazer o bem, para a gente poder fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades, tá? Então, ó, isso aqui, olha só aqui, que foto mais dessa. Essa é linda mesmo. Essa aqui, não, essa aqui não ficou muito bonita. Essa aqui não ficou muito bonita, não, mas... Feio, eu vou ficar devendo. Essa aqui ficou, tá? Essa aqui ficou boa. Galerinha da mocidade. Esse é o melhor. Isso aqui é campanha pra vocês virem aqui sábado. Ó, vim sábado me ajudar a picar verdura, É hein? só cedo. Galera de trabalho. Ó. Todo mundo. Galera do enxoval. Não, olha a alegria. Olha a alegria dessas pessoas. E por que esse pessoal está nessa felicidade? Porque está trabalhando. Está trabalhando. A Lara deixou um comentário. Biscoito frito do Antônio, 2 pontos de exclamação. Olha a alegria. Olha os rostos ali, a satisfação, gente. Está aqui. Parece que a foto emana pra gente, não emana? Parece que a foto emana alguma coisa pra gente. Aqui, eu não sei se ela estava chegando ou estava indo embora. Sem maldade. Sem maldade. Não pensem isso, por favor. Eu acho que estava indo embora.
Esse aqui foi do ano passado, né? E é isso. E seguimos. Obrigado a todos vocês, tá? Obrigado pelo trabalho. Obrigado por fazerem parte dessa família tão importante aqui. E quando nós falamos que a família é uma família, nós estamos ligados diretamente, de forma que vocês nem imaginam. Filó, vem cá para você contar a história. Vem cá. Vem cá. Não, rapidinho, gente, peraí. Não, peraí. Olha só. Eu não é entrar não, mas é porque eu lembrei agora. Quando nós falamos assim, ó, que aqui na casa espírita nós somos uma irmandade e estamos interligados, é muito sério isso. Quarta-feira eu estava sentado ali aguardando a abertura. Aí o que foi que você chegou e me falou? Ah, tá. Eu cheguei e falei assim, não, eu vi ele na terça, eu ia perguntar alguma coisa pra ele, né? Aí eu falei assim, minha sobrinha, algum assunto da minha sobrinha. Aí eu olhei pra ele e falei assim, gente, não tá legal, houve uma aula assim, não sei explicar. Eu falei, não, depois nós perguntamos, porque eu acho que ele não tá bem hoje não. Aí, dormi de terça, foi de terça pra quarta? Terça pra quarta. Aí eu tive um sonho de madrugada, fez bravo, mas muito bravo, e eu falei, gente, eu nunca vi o Fleis desse jeito. E ele falou, não, eu vou entregar esse centro, na próxima reunião eu vou entregar, eu não aguento isso aqui mais. Eu falei, poxa vida, o que não vai fazer agora? Quem que vai... Nossa, eu gosto muito desse centro. Eu comecei a entrar em aflição, né? Aí eu cheguei e contei pra ele o sonho. Aí ele me contou, foi para o serviço lá, no serviço dele e tal, que ele realmente ficou assim. Eu falei, nossa, mas como que... Eu falei, graças a Deus, como né? Que vincula? Eu falei, mas acertou lá? Ele falou, acertou. Eu falei, ai, graças a Deus. Não, O medo era do centro, do serviço era do centro. Seu psicológico. Então, aconteceu uma situação muito parecida com essa. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, agora eu estou com uma situação que eu vou embora mesmo, né? Justamente na terça-feira. Eu não falei isso para ninguém. Aí eu sentado lá no fundo, onde a Ana Paula está, ela, vou te contar um sonho rapidinho, né? Aí ela veio me falar a situação. Então, quando nós falamos que estamos vinculados uns com os outros, é sério. Nós saímos para poder ajudar, nós saímos para poder conversar, nós saímos para acolher. Aí como que ela acessou o meu campo, né? Viu a estrutura que eu estava ali naquele momento, assim, funciona. Então a espiritualidade é muito séria, o trabalho é muito sério. Tá? Muito obrigado a vocês, obrigado, viu? Obrigado, Selva,